descer. Vou descer aqui, vou falar da vontade. Em primeiro lugar, uma boa noite para todos. Mania de técnico de som. Muitos anos já mexi com mesas de som, muitos anos trabalhei na minha primeira denominação batista tradicional, onde fui internado aqui na Tijuca por 2 anos no colégio interno, no seminário batista, e lá consegui, pela benevolência do Salvador, pular o muro e fugir. 2 anos depois, que eu suportei até onde eu podia. Logicamente, eu recebi muitos convites que o mundo me favoreceu, que é a vaidade. Então a gente larga, né? A gente larga, sai. E eu falei, não, eu sou muito criança. Eu não pensava assim, eu sou jovem, eu vou curtir a vida, não. Lá eu era criança, 9 anos. Falei, peraí, poxa, eu vou brincar mais um pouco, né? Que aqui é senta, levanta, faz, não faz, isso e aquilo. Eu falei, poxa, tá difícil. Eu não conheço a palavra humildade, não sei o que é submissão, e nem tampouco obedecer, a mais velhos, a não ser minha mãe e meu pai, que eu conhecia. Mas pelo fato de haver uma tribulação entre os dois e se desquitarem quando eu tinha 2 anos de idade, obviamente eu ficava entre entender a quem eu vou respeitar mais. Porque quando há uma discórdia, uma separação, a gente sempre puxa a fita para um lado a mais, né? Bem, mas por que a introdutória dessa mensagem? Hoje eu não fui convidado a vir aqui pregar, mas eu vim ensinar aquilo que um pouco da palavra ela pode explicar. Eu tenho uma palavra traduzida, tenho uma Bíblia tradicional e tenho uma Brit Hadashah, a Peshitta de Israel, aonde eu não vou pregar em hebraico porque vocês não vão entender, mas a gente dá um pouquinho de aula de hebraico. Portanto, vamos falar um pouco através das Escrituras, Bíblia e Bíblia. Porque é fácil falar um pouco da Escritura dentro da Bíblia, mas a Bíblia é bíblica. Então precisamos entender essa concordância. Então o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: na verdade eu peço aos irmãos em nossas Bíblias que abram, aqueles que tiverem, por favor, em Atos 17, 11. Muito bom. Queridos, o que vamos retratar essa noite, com pouco tempo que nos resta, é um assunto muito sério, que provavelmente, não culpando os dirigentes ou os líderes das denominações pelos quais passeamos, tem tido uma certa deturpação de acordo com a palavra. A deturpação da palavra, que eu quero justificar, é que, em alguns lugares, pelo que aprendemos também ensinamentos conturbados, deturpados, adulterados, transliterados e transmutados, significando dizer que a palavra tem sentido, a palavra tem poder. Se eu implementar aqui agora, implementar uma palavra através da etimologia dela, cujo irmãos não pesquisem saber aquela palavra, vai entrar aqui, sair aqui, o irmão vai fazer lá fora o que eu disse para o irmão fazer. E o pior é que vocês vão fazer errado, porque não verificaram a palavra que eu passei para os irmãos verificarem. E o que eu trago aqui essa noite de presente que o Eterno nos deu é exatamente retratarmos, ou tratarmos, melhor dizendo, a respeito de bereanos. Vamos falar de Bereia. Os bereanos, cujos aqueles homens muito inteligentes, eu considero assim, tinham a convicção, vocação de pesquisar o que Shaul falava. Quem é Shaul? Alguém conhece? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Shaul é o nome original dele em Yehudim, ou seja, em judeu. Algumas palavras aqui vão sair em hebraico, mas eu vou dar o significado. Então, Yehudim, logicamente, eu estou falando de quê? Da língua da cultura de lá. Eu estou falando de Israel. Glória a Deus. Eu estou falando de Jerusalém, que é Jerusalém. Eu não estou falando de Brasil hoje, mas vou pregar, ou melhor, ensinar em brasileiro. Mas o que eu quero dizer para os queridos é o seguinte: que Shaul
quando lá, vindo de Tessalônica, passou por Bereia, chegando em Bereia, houve um ensinamento da qual ele passou a seguinte informação. Primeiramente, na Peshita, vou passar para vocês na Brit Hadashah, na escritura sagrada israelita. Então vamos passar a seguinte informação. Eu falei 17:11. Olhem para aí na Bíblia de vocês, que eu vou ler aqui. Vamos lá onde eu estou. 17:11. Diz assim: ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica. Estamos falando de bereanos. Porque o bom grado receberam a palavra, examinando-a cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Olha o 12, que interessante. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres arameias, da classe nobre, e não poucos homens. Mas vamos lá, daqui a pouco eu vou no 13. Agora preste atenção aqui. Vou ler para vocês numa Bíblia, eu diria satânica. Eu vou apresentar para vocês. Lá em casa eu tenho milhões de Bíblias. A gente pesquisa, a gente estuda, eu e minha esposa. Eu estudo seitas e heresias. Posso falar um pouquinho de cada assunto aqui, de várias seitas aí fora, ou provavelmente denominações subliminares que são tratadas como igreja, mas na verdade são seitas. Mas o assunto não é hoje esse tipo de palavra. Mas só para vocês terem uma ideia, a princípio essa capa Bíblia Viva, e há aqui escultura de quê? Pilares. De onde? Grécia. Desculpa, querido, se eu vou pregar Grécia aqui essa noite, não tem nada a ver com Salvador. Se eu vou pregar Roma aqui essa noite, não tem nada a ver com o meu Criador. Aleluia. Eu vou pregar mitologia grega, deuses pagãos. Cuidado, igreja. Cuidado, irmão. Presta atenção. Procurem saber o que vocês absorvem em suas mãos. Procurem saber a biografia do seu patrão, a biografia do seu marido, a biografia da sua esposa, a biografia justamente para entendermos a quem seguimos, a quem acompanhamos e, logicamente, a biografia do nosso Salvador. Aleluia. Então, existem várias biografias de deuses pagãos, mas hoje vamos falar do verdadeiro eterno, Glória. e não deuses pagãos. Então, queridos, o que eu quero dizer, olha que interessante nessa aqui que é conturbada. Por exemplo, a Escritura diz assim: o Eterno é meu pastor e nada me faltará. Essa aqui, que é uma Bíblia romana, grega, ela diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque um dia ele fez isso, ele fez aquilo, me deu isso e mais aquilo. Peraí, irmão, o que é isso? Quem escreveu isso? Aonde está tudo isso na Escritura? Porque lá cortou já no pingo, na vírgula, e os irmãos acrescentaram mais alguma coisa. E isso é que é perigoso. Nós precisamos entender através da Escritura. Então aqui olha só para vocês verem que interessante. Aqui diz assim, ó, 17:11. Agora só vocês ouvindo. Diz assim, 11. Onde eu estou? Está aqui, 10:11. Entretanto, o povo de Bereia tinha uma mente mais aberta do que o de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem e investigaram dia a dia as Escrituras, para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se realmente eram assim. Como resultado, muitos deles creram em mulheres gregas. Já começou a deturpar a palavra. E aí continuando diz: importantes é também muitos homens. Agora eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou falar esse versículo aqui, 13 aqui, e voltar para a Peshita. Diz assim, ó: mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram para lá e criaram confusão. Queridos, eu vou dar um exemplo prático com isso. Se eu chegar, é porque esse abençoado é abençoado, porque eu conheço muitos que não são abençoados, e eu chegar com essa pejita só de entrar na porta, eles vão me proibir. Estão entendendo a colocação? Se eu chegar lá dizendo, queridos, eu vou pregar um pouquinho de aramaico, um pouquinho de hebraico, um pouquinho de messiânico, porque nós temos 3 classes de judeu:
o judeu ortodoxo, o judeu conservador e o judeu messiânico, é aquele que crê no Messias. Então cuidado, queridos, nem todo judeu é santo, porque há judeus que estão matando, que são os ortodoxos, que são aqueles que creem na mitologia, que são aqueles que vivenciam a cabala, são aqueles que são satanistas, são aqueles covardes que praticamente jogaram o povo lá dentro da Grécia, no sentido Roma, para aqueles povos que eram os primeiros cristãos a serem mortos pelos leões, animais. São os judeus próprios que pegaram aqueles 6 milhões de judeus e covardemente, usando um louco como o Hitler, e mataram separando. Irmão, fala, atenção, a fila aqui, vamos fazer a fila aqui. Você é o quê? Eu sou ortodoxo, vamos pra cá, bota a estrela no peito dele, vem pra cá, vai fazer panela, vai fazer isso aqui e tal. Você, meu irmão, você é o quê? Ah, eu creio nesse Machia, bota ele lá, bota no gás. Foram 6 milhões de messiânicos mortos. Lá não morreu nenhum ortodoxo. Lá nas Torres Gêmeas, aquelas que caíram dia 21 de setembro, 11 de setembro, trabalha aproximadamente perto de 600, 700 judeus ortodoxos. Receberam um telefonema no dia anterior: não vão trabalhar amanhã. Eles não foram trabalhar e as Torres Gêmeas caíram. Vocês viram na televisão? Eu tenho tudo lá em termos de material. Não tem um judeu lá fazendo oração ou reza, ou ali naquele meio ali daquele enterro local, ou rezando missa, ou seja lá o que for, em homenagem ao mesmo Shabat, para aqueles mortos judeus. Não tinha um. Porque os ortodoxos são as famílias Illuminatis, as covardes que estão matando há muitos anos, inventando guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. São eles que criam guerras e ganham fortunas com as guerras. Então, queridos, esse assunto, essa voltinha que eu estou dando, é para vocês entenderem o seguinte, que nós vamos falar hoje, tratando-se da nossa pessoa, que nós temos que ter essa responsabilidade do varão lá no fundo. Te sinto a graça. Você, como é que você chama mesmo? Hã? Bem, o que acontece? Nós estivemos juntos naquela obra. O que acontece? Ele mencionou aqui sobre o que? Responsabilidade. Como é a nossa fé? É com responsabilidade? Porque muitos têm fé em acreditar nisso aqui, ó, e acham que isso aqui é amuleto. E uns botam na frente do carro, outros botam em Salmo 91 aberto em casa e tal, porque isso aqui é santo. Queridos, olha, a palavra, a Bíblia é santa. Cuidado com isso. Eu tenho uma tal de Thompson lá em casa que eu estudei nela na época do seminário. Thompson, vocês já ouviram falar? Aquilo é uma Bíblia satânica. Cuidado, queridos. Agora, eu estou falando, não estou? Só que tem um detalhe. Sejai-vos belianos. Por favor, quando saírem daqui, pesquisem tudo que eu falar. Entenderam? Senão vai entrar aqui, vai sair aqui mais um louco, mais um doido, para iludir as nossas mentes. Não, faça isso, pesquise. Porque hoje eu não estou aqui pregando, eu estou ensinando. Aleluia. E se eu estou ensinando, a obrigação nossa é aprender.